Olá, eu sou a professora Tamires Marques, da Multisaber. Sejam bem-vindos à nossa aula de figuras geométricas. Bom, vamos falar de sólido agora em 3 dimensões. Como vocês sabem, a de 2 dimensões precisamos apenas de altura e largura. Porém, para falarmos dos sólidos geométricos em 3 dimensões, além da altura e da largura, precisamos da profundidade também. Aqui temos exemplos de sólidos geométricos. Os poliedros, que eles são delimitados por superfícies planas, tem alguns exemplos. E os corpos redondos, também, que são delimitados por alguma superfície arredondada, tá? Aqui temos alguns exemplos, em desenho. Mas qual a diferença de polígono e de poliedro? Bom, polígonos são figuras geométricas planas, no caso em 2D, né? Fechada e formada por segmentos de retas que não se cruzam. E o que é um segmento de reta? Segmento de reta é um pedacinho da reta, né? Onde ela tem o começo e tem o fim. E os poliedros, eles são figuras espaciais fechadas, formadas por vários polígonos. Bom, gente, aqui eu só vou dar uma explicadinha sobre a diferença entre prismas e pirâmide. O prisma, ele tem 2 bases, tá? Essas bases são paralelas e congruente significa do mesmo tamanho. Enquanto que a pirâmide, ela tem uma única base. Ela tendo uma única base, logo abaixo, o que eu quis dizer com que está entre aspas, o desenho formado é um triângulo, como ela só tem uma única base, para ela conseguir fechar, ela tem que ir afinando, né, até encontrar todos os seus polígonos, transformar e chegar num único vértice, ok? A base do prisma, ela pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, várias, entre outras, tá? E aqui eu tenho exemplos de um prisma reto, o prisma oblíquo, que ele é um pouco, digamos, torto, tá? E aqui eu dei o exemplo de pirâmide hexagonal, que no caso a base é 6 lados, tem a reta e tem a oblíqua também, tá? Que ela é um pouquinho torta novamente, como eu disse, ok? Para ser um poliedro, preciso de 3 elementos básicos. Quais são eles? As faces, que a gente chama de lado também, né? É cada região plana que forma o poliedro. As arestas é um segmento de reta comum de 2 faces. E o vértice, que é o ponto de encontro de arestas. Um desenho para facilitar a vida de vocês. Aqui, ó, essa de laranja é uma face, que é chamado de lado, tá? Comumente chamado de lado. As arestas são esses aqui em azul, que é o ponto de encontro de 2 faces, tá? O que é um segmento de reta que ele menciona aqui? Segmento de reta é uma reta que tem um começo e um fim, tá? E os vértices é cada pontinho desse daqui, tá? Onde tem encontro de 3 arestas. Tudo bem? Para a gente descobrir a quantidade de vértices, faces e arestas num poliedro convexo, a gente precisa, na verdade, ter 2 informações para saber a terceira, ou no caso, ter a imagem para a gente contar, tá? E o que essa equação de Euler, ela só vale para poliedro convexo. Este é um exemplo de poliedro convexo. E aqui para vocês entenderem o que é um poliedro não convexo. Então, o poliedro convexo, ele tem todos os lados, bonitinho, né? E esses poliedros convexos têm umas entradas, uns buracos, digamos assim, meio estranhos, tá? Então, este é o convexo, que essa fórmula só vale para ela. E aqui os não convexos, ok? Bom, baseado nos lados desses poliedros, a gente consegue classificar eles, né? Se tem 4 faces, são chamados de tetraedro. 5, pentaedro. 6, hexaedro, tá? E aqui eu coloquei todos eles, pulei alguns, é claro, mas aí eu coloquei 20 icosaedro, tá? Mas tem os intermediários também, ok? Bom, agora a gente vai lá para os exercícios.
Bom, vamos calcular o número de faces de um poliedro que contém 12 arestas e 6 vértices. Nesse caso, ele não deu a imagem, mas ele deu 2 das 3 incógnitas do exercício, né? E aplicando a equação de Euler, a gente vê que vértice mais face é igual a aresta mais 2. 6, que é o vértice, eu substituo, F eu ainda não sei, é igual a 12 para arestas que eu substituí, e mais 2. 6 mais F é igual a 14. Como é que eu faço para sumir com esse 6 desse lado da equação? Tiro 6 e, por ser uma igualdade, tiro 6 desse lado também. Então, eu fico com 0 mais F, que eu já coloquei F direto, 14 menos 6, 8. Tudo bem? Essa é a resposta desse exercício. Agora, é vocês que vão fazer. Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, para vocês fazerem a resolução desse, fiquem à vontade, ok? Um poliedro convexo possui 16 faces e 18 vértices. Qual é o número das arestas desse poliedro? Novamente, ele deu 2 incógnitas, pede a terceira, só substituir na equação de Euler, tá? Nesse caso aqui é um poliedro convexo. Então, eu posso aplicar a mesma fórmula e a resposta correta, alternativa C, 32 arestas, ok? Agora, o número 3 para a gente classificar se é ou não polígono. O número 1 é um polígono, segmento de reta bonitinho, nada torto, não tem nada que cruze um com o outro. Então, o número 1 é sim um polígono. O número 2 não é, porque não existe segmento de reta que entorta. Olha aqui, né? O 3 também não é. Por quê? Porque olha ele se cruzando aqui. O 4 é sim. Apesar dele não ter esse pedaço contínuo aqui, ele só não é um polígono convexo. Ele é chamado de polígono não convexo. Mas ele continua sendo polígono, ok? O 6 não é pelo mesmo motivo que o 2, porque segmento de reta não entorta. O 6 é sim. O 7 também não pelo mesmo motivo de segmento de reta não entortar. E o 8 sim, ok? Bom, quantas faces tem um polígono enágono? Vou colocar aqui para vocês verem. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 faces, tá? Bom, esse daqui é um exercício um pouquinho diferente. Ele me dá o desenho e ele me pede para calcular as faces, arestas e vértices desse cubo. Então, eu fiz o cubinho aqui, o cubo, e coloquei esses círculos vermelhinho para poder contar. Então, vamos lá. Vértice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vértices. Vamos contar agora as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E as faces são os lados. Uma parte de cima, como se fosse a tampa, a outra parte de baixo, 2, 3 do fundo, 4 do fundo, 5 essa daqui, 6 é da frente. Então, 6 faces. Respostas, 8 vértices, 6 faces e 12 arestas, ok? Bom, aqui ele está pedindo para nomear essas pirâmides. Então, vocês vão olhar na base dele, esse é um triângulo, esse aqui é um quadrado, porque tem 4. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, então é um hexágono. E esse 1, 2, 3, 4, 5 lados é um pentágono, né? Então, se a gente for olhar as pirâmides, primeiro, pirâmide triangular, A2, pirâmide quadrada, A3, pirâmide hexagonal e A4, pirâmide pentagonal. Tudo bem?
Bom, agradeço quem me acompanhou até o final desse vídeo. Se alguém tiver dúvida, vocês podem me contactar aqui pelo Instagram ou pela Multisaber, ok? Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha e curta nosso canal. Até a próxima!